Eu quero desejar a vocês um ótimo ano novo, um feliz ano novo, repleto de saúde, amor, sabedoria. Quando a gente tem saúde, quando a gente tem amor, quando a gente tem sabedoria, eu acho que a gente tem tudo, né? Tem tudo para poder alcançar e seguir o nosso caminho. E ir atrás do nosso sonho, né? Então eu acho que é tudo, tá bom? Então desejo a vocês muita luz, também desejo a vocês ajuda do universo, né? Luz, que a luz possa guiar vocês, tá? Momentos de dúvida, momentos de incerteza, tá? Que vocês tenham sempre aí a capacidade de enxergar a luz no seu caminho, tá bom? Então, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Sagitário. Bem-vindo, Sagi. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Sagi, deixa eu ver se o microfone está aqui. Tá. Sagi, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa, tá bom? Então eu quero que você pense em alguém, tá? Se você não quiser pensar em ninguém, se não tem ninguém que você queira pensar, você pode deixar em aberto, tá? Primeiro, nós vamos começar com a sua energia em relação a relacionamento, ou seja, vai ter uma energia, vai ter uma mensagem aqui para você, na sua energia, tá? E depois também pode ser que apareça alguma coisa, um signo, uma situação na qual você pode conhecer alguém, tá bom? Mas de qualquer forma, nós vamos iniciar com a sua leitura, com a sua energia em relação ao relacionamento, tá? Essa leitura ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem muito desse signo no seu mapa, tá bom, Sagi? E a minha leitura ela não tem data. A qualquer hora que você chegou aqui ou aqui chegou até você, ela é sua, tá? Vai ter uma mensagem aqui para você para os próximos 30 dias. A gente sabe que não existe coincidência, tá bom? Vamos lá então, nós vamos começar. Nós vamos tirar uma carta de um oráculo sobre relacionamentos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Relacionamentos para Sagitário. Vamos ver? Ok. Vocês têm respire, tá? Respire fundo. Primeira coisa que me veio em mente aqui, né? No momento quando as coisas estão complicadas, cansativas, doloridas, né? De repente uma briga, de repente alguma coisa que incomoda você aí nos seus relacionamentos, pode ser amoroso ou não, né? A melhor coisa que a gente tem que fazer, respira fundo, mantenha calma antes de tomar alguma iniciativa maluca, né? Que pode machucar a gente ainda mais, machucar outra pessoa, né? Por que eu falo isso? 9, 10, 11. 11 é Libra, você pode estar lidando com alguém de Libra ou Libra forte no mapa, tá? A Libra é uma carta que fala de é necessário trazer equilíbrio, é necessário trazer mais justiça para essa situação, tá? É uma coisa que precisa ser justo, alguma coisa aí tá fora de equilíbrio. Vamos ver. Respire. Tá? Você pode ver que tem uma mulher aqui que está sentada, tem uma flor de lótus na frente dela, tem outra aqui, né? Ela está respirando fundo, tentando encontrar o centro dela para ela poder seguir, né? E pessoal, e essa coisa de a gente querer encontrar o centro da gente para poder seguir, não é uma coisa que tem que acontecer só quando a gente está com raiva, não. É uma coisa que quanto mais a gente tentar manter nesse centro, melhor a nossa vida é. Sabe por quê? Porque isso eleva a sua vibração, né? Nós somos seres que vibram. Nossos pensamentos emanam, vibram. Nosso corpo vibra. Então, quando você está mais equilibrado, mais no seu centro, você vibra melhor. Não tem nada a ver com ser entediante, com ser desinteressante, com ser chato. Não tem nada a ver com isso. Você pode ser uma pessoa extremamente engraçada, que vocês são. Você pode ser uma pessoa extremamente interessante, agradável e ser uma pessoa que está mais centrada. Aliás,
mais centrada, mais autêntica, mais, se você for uma pessoa assim, extrovertida, né? Geralmente o Sagitário né? Mais você vai ser, porque você vai ser mais de você, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ai, que tédio, esse negócio de, eu não, é muito entediante, mas não tem nada a ver com ser entediante, tem a ver com você ser você forte, tá? Mas vamos lá, vamos ler a mensagem, tá? Vamos ler a mensagem. Número 29, respire. Vamos ver. Número 29. 29, vamos ver. Relacionamento. Ok. Não tenha muita pressa nesse momento. O coração precisa de tempo para se abrir. Sim, depois que é o que eu falo, a gente vai crescendo, é tanta coisa que acontece com a gente que é normal a gente ficar um pouco assim ou um pouco assado, né? Todo mundo, nós somos frutos do que aconteceu com a gente, né? Então é normal, por isso as pessoas vão ficando mais, a gente vai envelhecendo, e nós vamos ficando, a tendência nossa é ficar um pouco mais pé atrás, mais assim, né? Mais desconfiado, né? É normal. Aí é quando a gente tem aquela frase que fala que o ideal é a gente esquecer tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente passou, para poder reaprender de uma maneira mais saudável. Então, tá falando, o coração precisa de tempo para se abrir, né? Respire fundo e deixe as coisas acontecerem naturalmente, tá? Deixe ir a ansiedade e muita restrição, deixe ir, tá? Não tem motivo para ficar muito tenso, não tem motivo. A gente fica muito tenso, não muda nada. A gente fica sem estar tenso, não muda nada. Pelo menos se a gente está sem estar tenso, pelo menos o nosso cabelo para de cair, a gente para de envelhecer mais rápido, né? Então, porque quando a gente está muito tenso, a pressão aumenta, o cabelo cai, a gente fica aquela coisa, né? Então, quando a gente relaxa e confia um pouco, não tem motivo para ficar tenso, pelo menos a gente vai fluir devagar. E nós estamos contribuindo com que a nossa vibração é leve. Estamos mais elevados, né? Aproveite cada momento. Aproveite cada momento e a espera não será difícil, né? O seu coração sabe que o ego muitas vezes resiste a aprender. O ego resiste a aprender? O ego não, o ego eu sou, eu tenho, eu quero, eu, né? Então o ego tem problema em deixar ir. Tem problema, isso é normal, faz parte do ser humano. Então o ego resiste a aprender. A sua paciência vai valer a pena em várias maneiras muito profundas, tá? Então, é aquela questão do desenvolvimento. E uma coisa que eu achei interessante que eles falaram aqui é que quando você curte cada momento, a espera não é tão difícil. Quando a gente aprende a curtir cada momento, né? Pouco a pouco a gente vai curtindo uma comida legal, fazendo uma comida legal, chamando alguém em casa, saindo para passear quando pode, uma boa de umas conversas com os amigos no telefone, né? O pessoal liga, atende, conversa 1 hora, conversa, sabe? Isso, curte a viagem, porque é a viagem que é longa, não é o destino. Nós temos toda uma jornada, a nossa vida inteira é uma jornada. Então a jornada ela é completa por si própria. É uma jornada. Então, quando você aproveita a jornada, não é tão difícil esperar. Vamos lá. Ok? Aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Porque no fundo todo mundo está esperando alguma coisa, né? Ou é um amor, ou é mais dinheiro, ou é uma viagem, ou é o corpo perder aqueles pezinhos, ou é melhorar um pouco aqui.
alguma coisa, tá todo mundo esperando alguma coisa. Vamos lá. Então vamos que essa espera seja boa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ai, quase cai. Ok. Finalizações. Traga novos começos. Alguém de vocês aí pode estar lidando com alguém de escorpião. Ou escorpião no mapa. Nós vimos ali Libra, 9, 10, 11. Libra e escorpião até agora, né? Finalizações. Trazendo novos começos. Crescimento, mudança, libertação, transição. Liberte-se. Liberte-se dos medos. Liberte-se de preconceito, liberte-se, porque uma mente mais livre é uma mente leve, né? Sem muito julgamento, sem muita... Então, liberte-se, tá aqui falando, tá? E mudanças, essa energia tá acarretando muita mudança para você, liberação, libertação, transição, um período de transição, onde muitas mudanças estão acontecendo. Eu vejo uma energia mais leve surgindo de vocês aí. Essa foi o que me veio, é uma energia, é como se a energia está ficando mais leve. Tem alguma coisa que está ficando mais leve para vocês aí. Vamos lá, vamos começar então o tarô. Vamos começar com a energia de vocês. Vamos ver como que tá a energia de Sagitário para os próximos 30 dias. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Vamos baralhar. Dois, três, mais uma vez. Ok, vamos lá. Ok. Sagitário. Vocês têm 2 de ouros, flexibilidade, muito trabalho, equilíbrio, momentos de altos e baixos. Pessoal, quando você tiver, vai ter momentos que você pode estar sentindo que as coisas estão melhorando, mas ainda vai acontecer algumas coisas que vai deixar você aí para baixo e para cima, sabe? É normal também, né? Porque quando a gente dá uns 3 passos para frente, mas talvez porque esse impulso, esses 3 passos para frente foi muito, alguma coisa grande aconteceu, pode tirar você um pouco aí da sua zona de conforto, tá? Aqui, olha, aqui 2 de ouros, aqui fala disso, fala de altos e baixos, né? Eu tô tendo que ser mais flexível, tô cada vez ficando melhor aí em ser um ninja, né? Mais flexível, né? Ser um, né? Aqui também o 2 de ouros fala de trabalho, alguém aí pode estar muito trabalhando bastante, sabe, ocupado com o trabalho. E o 2 de ouros também fala de tomar uma decisão, tá? O 2 de ouros fala, importante é ser flexível para tomar as decisões. Vamos ver. Vamos ver o que mais. 7 de espadas. 7 de espadas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O mundo. Aqui eu vejo assim, alguns de vocês aí, vocês podem estar se questionando com algum relacionamento, alguma coisa, alguma pessoa, tá? Começo ou não começo? Recomeço ou não recomeço? Volto ou não volto? Dou uma nova oportunidade? Não dou uma nova oportunidade? Tá?
Aqui, ó. 7 de espadas e 10 de espadas. 7 de espadas e 10 de espadas. É como se, ok, tem aqui um monte de coisa que afetou, que está afetando esse relacionamento, que está contando. O 10 de espadas fala assim, pode ter tido aí dificuldades, ter tido, sabe, situação difícil, traição, sabe? O 7 de espadas fala de voltar, fala, tem alguém voltando, tem alguém que quer voltar. Isso está me causando um estresse. É como se fosse a dúvida. Será que eu vou atrás? Será que eu dou o primeiro passo? Será que eu faço alguma coisa? Tá? Essa é aqui a decisão que eu vejo aqui. Vocês. Tá vendo como ele tá com o rosto um pouco aflito? Tá vendo? Tem duas opções: voltar ou não voltar, ou procurar, ou seguir adiante, ou esperar. Tem tudo isso aqui. Tá? E é alguma coisa relacionada aí. Aqui tem forte Gêmeos, tá? Gêmeos é forte aqui. Gêmeos, Aquário, Escorpião e Touro. Os enamorados, tá vendo? Ok. Escolha. Tem duas cartas de escolhas. Aqui, a gente aqui tá muito assim. Tem duas cartas de escolha, duas cartas de decisões. Tem duas cartas aqui que falam de investir ou não, deixar acabar ou tentar mais um pouco, aceitar, seguir meu caminho, deixar para trás, tá? Mas você vai ter aqui o mundo. O mundo fala de novas oportunidades, o mundo fala de novas coisas acontecendo. O mundo fala também que vocês podem, alguns de vocês aí, tá tendo alguma situação na internet, viu? Alguma situação na internet. Ou um tá observando o outro, ou um viu coisa que o outro não gostou. Tem alguma tensão aí também para alguns de vocês em relação a alguma coisa na internet. Ou alguma comunicação, alguma coisa assim. Tá? Seja lá o que for, essa dúvida, esse ciclo aqui, ele não vai durar por muito tempo, tá? O que eu vejo aqui é que sim, vocês vão ter aí um ciclo que se fecha, uma situação que acaba, uma porta que se fecha. Pode até ser assim, ó. Essa confusão aqui se fecha e começa uma coisa nova, tá? Mas o mundo fala pra gente que isso aqui tá prestes a virar uma página, virar sabe, é uma situação mal resolvida que está prestes a se resolver. Porque vai ter oportunidade aqui, vai ter uma conclusão, você vai saber de alguma coisa que você precisa saber, você vai ter aquela conversa que você precisa ter, você vai ter aquele encontro que é necessário, ou para continuar, ou para desistir, ou para seja lá o que for. O mundo fala, vai acontecer aqui, tá? Para vocês aí, muitos de vocês aí vai ser um resultado muito positivo, viu? Porque os enamorados, né? Os enamorados aparecem, não tem como a gente falar que não é um resultado positivo, né? Tem duas cartas de fim de alguma coisa que se finda aqui, ó. Tá? Alguma situação que tá arrastando, que se finda. Ok, pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas. Se você quiser fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, com a sua situação, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tá? Tem aí e-mail e meu WhatsApp, tá? Eu que respondo, eu falo com vocês pessoalmente, tá bom? Então você pode mandar uma mensagem, a gente vai dar uma olhada na sua situação específica, porque isso aqui é para milhares de pessoas, tá bom? Vamos lá então, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada qual que é a energia da sua pessoa, como que tá
essa pessoa nesse momento? Vamos ver. Ok, vamos ver. Vamos dar uma olhada. A pessoa de Sagitário. Vamos ver. Rainha de Paus. Eita. Rainha de Paus é a CEO, né? É uma pessoa que pode estar ocupada, é uma pessoa que pode estar aí de férias, se divertindo, curtindo a vida. É uma pessoa que parece que tá... É uma pessoa também que fala que tem iniciativa de cuidar, de conversar, de fazer, de resolver. Vamos ver como é que tá isso aqui, né? É a energia feminina, então fala muito da questão do cuidar, né? Do ajudar, do manter as coisas em ordem. Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar, vamos ver. 10 de paus. Ás de espadas, me parece que é uma pessoa que está esperando uma mensagem de vocês, viu? Entendi. Por isso a rainha de paus. Rainha de paus aqui é aquela questão, né? Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. É do meu jeito, né? Isso aqui é Áries. Mas é aquela energia muito eu, né? E é aquela energia que fala assim, é do meu jeito, né? O ego, nós falamos de ego aqui, né? Nós falamos de ego. Tem aqui a questão do ego. Vamos continuar. Essa pessoa aqui definitivamente está estressadíssima, 10 de paus. Pode estar esperando aí uma mensagem sua, uma comunicação sua, tá? Quer saber de alguma coisa, quer saber de alguma verdade, quer saber o que está acontecendo. Vamos ver, peraí. Mas não está muito disposta a ver como tá de costas. De costas para alguma coisa, tá vendo? É como se não estivesse muito disposta a fazer olha, de costas para toda a situação. Deixa eu tirar mais uma coisa. Ok. Ok, definitivamente é uma pessoa que não está num bom humor, viu? Tá aqui, ó. O rei e a rainha de espadas. É uma pessoa que está muito no mental, é uma pessoa que não está de bom humor, pode ser uma pessoa que não tem muito bom humor, uma pessoa mais séria, uma pessoa fechadona, tá? É uma pessoa que está tomando decisões baseadas no que é melhor para eles, é uma pessoa que está tomando decisões baseadas nos fatos, sabe? Não tá deixando o coração falar muito, tá? É uma pessoa que talvez aí não me parece uma pessoa muito disposta a dar o braço a torcer. Me parece uma pessoa aqui que tá meio brava, viu? O ego tá aqui, muito ego, egóica. É uma pessoa que, aqui, muito assim, é uma pessoa que sim, é uma pessoa que está esperando mais a sua mensagem, a sua iniciativa em relação a alguma coisa aqui. É uma pessoa que está meio brava, pode ser uma pessoa aí meio carrancuda, pode ser até uma pessoa que em algum ponto aí pode ter tratado vocês aí de uma maneira injusta, uma maneira meio, sabe assim, só pensa neles. Tem muita carta aqui que fala nisso, tá? Mas aqui, o Ás de espadas com o 10 de paus fala pra gente que é uma espera que causa um estresse. É como se a pessoa não quer dar o primeiro passo, não quer dar o braço a torcer, mas é uma espera que causa um estresse, porque a pessoa está esperando, a pessoa gostaria, a pessoa queria, né? Eles também podem estar resolvendo assim coisas da vida pessoal. O Ás de espadas aqui me fala, eles podem ter tido algum tipo de conflito recentemente na energia deles, com alguma descoberta, com alguma mensagem, com algum tipo de conversa, algum tipo de mensagem. Me parece que veio à tona e pelo jeito causou bastante
estresse neles. Ah, essa pessoa vai te mandar uma mensagem? Vai dar o primeiro passo? Eu acredito que sim. Vou falar por quê? Porque nós temos o rei e a rainha de espadas. Tá? Isso aqui é a comunicação, é a conversa. Eu acredito que sim. Mas vai ser uma comunicação que vai resolver muito? É uma comunicação que pode... Não, para mim aqui é assim, é uma comunicação que ela vai ser seca, talvez vai querer colocar mais culpa em você, ou talvez... Não vai ser uma comunicação muito aberta, sabe? Não é um copa, sabe? Não é, ou então até mesmo um ouros que está disposto a escutar, não. Que é aquela coisa reta e direta, tá? E com um pouquinho de raiva, tá bom? Com um pouquinho de palavras um pouquinho de raiva, um pouquinho de ressentimento, vamos colocar assim, ressentimento, tá bom? Mas sim, estão estressados, quer esperar, quer uma mensagem, quer uma conversa, mas não sabe o que fazer, tá muito seco, tá muito baseado no que aconteceu, nos ressentimentos. Eu acredito que vai mandar uma mensagem, mas não vai ser aquela coisa mais... Não vai ser aquela coisa mais aberta, coração aberto, tá? Pelo menos essa vai ser a primeira mensagem. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos perguntar agora qual vai ser o próximo evento entre você e essa pessoa. Qual vai ser o próximo evento entre você e essa pessoa? O que vai acontecer? Não, o que essa pessoa realmente sente por Sagitário? O que essa pessoa realmente sente por Sagitário? Sagitário. O que vai acontecer entre vocês próximo? Pagem de espadas, eu falei, ó. O que eu falei? Falei da comunicação, aqui, ó. A pequena comunicação. Uma comunicação pequena, discreta, não é muito carinhosa, não é muito nada, mas é uma pequena comunicação. É como se vocês estivessem com algum problema de comunicação aí, tá? Mas o Pajem de Espadas fala, a primeira coisa vai ser isso, vai ser uma conversa, vai ser uma mensagenzinha, uma conversazinha, alguma coisa assim, tá? O que essa pessoa sente realmente por vocês, Sage? O que essa pessoa sente realmente? 9 de espadas. Oh, ok. Essa pessoa acha que pode ter perdido vocês. Essa pessoa acha que pode ter perdido. Essa pessoa acha que você pode ter esquecido eles. Essa pessoa acha que você já pode estar namorando outra pessoa. Você já deve estar namorando outra pessoa. Eles acham isso, que você vai deixar eles para trás, que você vai fechar uma porta e vai deixar tudo para trás. É isso. Eles estão... 9 de espadas. 9 de espadas fala de preocupado, de ansioso, de medo, né? Para alguns até remorso, tá bom? Mas é uma pessoa que acha que vocês seguiram a vida de vocês sem eles. Ou vão seguir, tem esse medo, tem essa coisa. Tá? Às vezes eles podem estar se sentindo impotente, não consegue fazer nada, não pode fazer nada em relação àquilo. Viu? Vamos ver o que essa pessoa falaria para vocês. Vamos ver o que essa pessoa falaria para vocês. Vamos ver. Ok. O que essa pessoa falaria para vocês? Vamos ver. Ok, gratidão. Vamos lá. Eu sinto a sua falta. Me desbloqueia. Eu sinto a sua falta e eu quero me conectar com você. Me desbloqueia energeticamente ou literalmente, para que a gente possa se falar. Eu tenho muito a conversar com você. Ciúmes. Eu sinto que você se foi sem mim. E isso é difícil para eu aceitar. Ciúmes. Eu sinto que você está levando a sua vida sem mim. E isso é difícil para eu aceitar. E a próxima carta fala... Eu não tenho certeza se nós... Eu não tenho certeza
se nós dois sentimos da mesma forma. Eu não tenho certeza sobre o que você sente por mim. Se você sente o mesmo que eu não tenho certeza, tá bom? Então, Sage, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até logo.